Enquanto todo mundo no dia 12 vai postar um monte de foto de flores, de jantares, de fotos românticas, eu quero falar com você que tá do outro lado. Porque eu passei os meus 10 últimos anos sozinha nos dias dos namorados e, honestamente, eu vivi os maiores picos de crescimento e expansão na minha vida. E eu vou te contar o porquê. As pessoas elas acreditam que ficar 10 anos solteira é falta de opção. E nesses 10 anos não quer dizer que eu não tenha estado com ninguém, não tenha conhecido ninguém. Pelo contrário. Mas eu não senti aquela vontade de dar um pontapé dentro de um relacionamento. E eu tô aqui para te provar que, para mim, Beatriz foi uma escolha espiritual. E hoje eu vou te entregar 5 chaves que eu descobri nesse tempo que vai mudar a tua forma de ver o amor. Vamos lá. Primeira coisa que você precisa entender, né? Relacionamento não é bicho de 7 cabeças. Eu escrevi um livro que eu vou deixar aqui embaixo. O amor não é para iniciantes. Se você quiser adquirir, é um livro lindo, você vai chorar, você vai rir, você vai se identificar e vale muito a pena para você enxergar a outra faceta do amor. A faceta da onde a gente aprendeu desde lá da nossa infância de como que era o amor. A gente aprendeu com os nossos pais. Ah, mas meu pai e minha mãe era separado. Mais um motivo. A gente cria as nossas bases, nossas referências na nossa infância, os nossos traumas na nossa infância, as nossas inseguranças na nossa infância. E tudo isso vai acumulando e depois, na nossa vida adulta, reflete na nossa vida amorosa, na nossa vida profissional, na nossa vida financeira. Então, eu vou te entregar 5 chaves que vão fazer com que você consiga enxergar o outro lado do amor. E para você que está caindo aqui de paraquedas, prazer, meu nome é Beatriz, eu sou terapeuta e especialista em ajudar mulheres a romper ciclos que ainda as limitam dentro do relacionamento e da vida como um todo, porque eu acredito no efeito dominó. E quando a gente resolve um lado, a gente vive um efeito cascata que todas as outras coisinhas vão caminhando também. Inclusive, eu tenho clientes que viveram esse processo de efeito dominó. Mas vamos lá para a primeira chave, que é a diferença entre solidão e solitude. As pessoas, elas precisam entender que estar sozinha não quer dizer que você está solitária. Muitas vezes você escolhe viver momentos de solitude, de viver a conexão com você, com a tua verdade, com o teu eu mais profundo. É engraçado porque eu sempre trago isso. Você se conhece fora de um relacionamento? Tem muita gente que sai de um relacionamento e entra no outro, sai de um relacionamento e entra no outro. E não dá espaço para se conhecer, ou melhor, para se reconhecer. A solidão é aquele vazio que você tenta preencher com qualquer coisa, com qualquer pessoa. E que aí que faz com que você entre em ciclos tóxicos, em relacionamentos que é só aquele tapa-buraco que, na verdade, mais te gera uma angústia do que de fato te completa. Né? E a gente vai chegar numa chave que a gente precisa desmistificar isso do completar, tá? E a solitude, na verdade, ela é um prazer da tua própria companhia. É um momento onde você tira para se conhecer, para você descobrir daquilo que você gosta, para você entender realmente o que te dá prazer. Muitas vezes a gente vive ciclos na nossa vida onde a gente vai tentando nos moldar para caber dentro de uma caixinha, para pertencer. Porque lá na nossa infância a gente acreditava que para merecer o amor do nosso pai e da nossa mãe, a gente precisava estar sendo moldado para caber naquela caixinha. Então, se você for uma boa menina, um bom menino, você vai receber o carinho, a atenção, senão você vai receber o desprezo. Se você tirar boas notas, se você arrumar o seu guarda-roupa, se você arrumar o seu quarto, então a gente começa a moldar, a criar uma, vamos dizer, né, uma armadura de proteção para poder ser aceita, porque a gente não viver o processo da dor da rejeição, da dor do abandono, né? Então é muito importante a gente entender que, tá, eu gosto de rock, ou será que eu gostava de rock para agradar alguém? Eu gosto de pagode, eu gosto de azul, eu gosto de amarelo, eu gosto de comer pizza, eu não gosto. Muitas vezes a gente não sabe o que a gente gosta. Se eu te perguntar hoje, quais são as tuas músicas preferidas? Quais são os teus filmes preferidos? O que você gosta de fazer no teu tempo livre? Tem muita gente que não sabe responder isso, porque a vida inteira ficou em função do outro, e eu não falo só de relacionamento. Eu falo como um todo. Porque quando. Aí lembra lá da solidão que a gente tenta preencher um vazio com qualquer coisa? Essa qualquer coisa pode ser você saindo e indo preencher tudo isso com o trabalho. E cá para nós,
Tem muita gente que sofre uma decepção na vida amorosa e tenta tapar essa decepção com o trabalho. Aí vira aquela pessoa workaholic que trabalha pra caramba, mas que lá na frente a gente vai ver um reflexo, porque o trabalho começa também a sofrer, o financeiro também começa a sofrer, com o mesmo problema, da pessoa não se conhecer, da pessoa não ter um posicionamento firme de quem ela realmente é. E é isso que é importante a solitude. A chave 2 é entender que você não atrai o que você quer, você atrai o que você é. E dentro, inclusive, da astrologia, a gente entende que a casa 1 é o nosso ascendente, é como as pessoas nos veem. E a casa 7 é o descendente, é aquilo que a gente atrai. É aquela energia que mais se atrai com a energia que é nossa por natureza. Então, muitas vezes a gente atrai um espelho, um polo oposto. E a gente precisa entender que se a gente está vibrando numa carência, no medo de ser rejeitada, o universo vai trazer mais disso, vai trazer pessoas para afirmar aquela crença que você tem. Ah, porque se eu entrar dentro de um relacionamento, o fulaninho não vai gostar de mim. Aí você vai lá, encontra o fulaninho que ele realmente não gosta de você, pra te confirmar aquela crença que você tem. E vamos ser sinceros, esses 10 anos que eu tive solteiras serviu para eu limpar essa frequência, dessa coisa de necessidade de ter que ter alguém, de necessidade de preencher um vazio. E principalmente de entender o que eu quero atrair para mim, o que eu quero que ressoa comigo. É nesse ponto que a gente começa a, como diz, entender sobre essa coisa de faixa vibracional. E eu preciso também te dizer que essa coisa do ai, fique solteira, se cure se você quer despertar a sua espiritualidade, se balela. Você pode despertar a sua espiritualidade, você pode despertar quem você é estando com alguém também. Por que não? Às vezes os dois estão vibrando na mesma faixa, na mesma frequência, e os dois estão indo para o mesmo caminho do desenvolvimento do autoconhecimento. Isso é incrível. É muito boçal dizer que você precisa estar solteira para você simplesmente despertar a sua espiritualidade. Então é muito importante entender isso também, tá? Mas a gente precisa lembrar que a gente sempre vai atrair aquilo que a gente é. E aí, lembra lá que eu falei que muitas vezes respinga lá no profissional, no financeiro? Ah, não quero mais saber de relacionamento, vou focar no meu trabalho. Beleza? Você atrai o que você é. Então, se você tá com medo de ser rejeitado nos relacionamentos, sabe o que você vai atrair se você é um autônomo? Pessoas que vão te rejeitar também. Pessoas que vão provar pra você que você não é boa. Pessoas que vão chegar só para suprir uma carência e que vão tentar, como diz, te ludibriar. Pessoas que vão tentar diminuir o teu preço, diminuir o teu valor como profissional. E isso reflete no teu bolso lá na frente, né? A chave 3, a terceira lição que eu tenho, é o mito da metade da laranja. Você é uma laranja inteira e todo mundo fala isso. Você já é inteira, você já é completa. Você não precisa de ninguém para poder te completar. Entenda isso de uma vez por todas. Você precisa transbordar para que o seu transbordo encontre um outro transbordo para criar um copo ainda maior. Relacionamento, ele é transbordamento. Ele não é preenchimento. Se você tá procurando alguém que te preencher, para te completar, tu já tá começando errado. E isso eu entendi na prática. Porque por muitas vezes eu acreditava que eu precisava de alguém para me completar. Que eu precisava de alguém para poder estar ali comigo. E eu comecei a perceber que não era assim que a banda tocava. Eu comecei a perceber que todas as vezes que eu buscava alguém para me completar, eu estava fragmentada. Eu estava separada de quem eu era. E todas as vezes que eu fico separada de quem eu sou, eu acabo atraindo pessoas que também estão fragmentadas, pessoas que também estão mal resolvidas. Às vezes pessoas que estão ainda focadas no passado, focado no ex, focado na ex, né? Então a gente precisa começar a discernir que você é inteira. E que quanto mais você cuida de você, quanto mais você olha para você, quanto mais você se nutre, quanto mais você se cuida, mais você transborda. A consequência também é o transbordo lá no teu profissional. Porque você começa a ser tão você, tão inteiro, que isso reflete em todas as outras áreas da tua vida. Eu preciso te colocar na tua cabecinha que não existe nada separado. A gente separa por uma forma mais didática.
Mas quando você resolve essa coisa da metade da laranja, que você entende que você recebeu o suficiente da vida, inclusive lá na tua infância, porque as pessoas que acreditam que precisam de alguém para se completar são pessoas que lá na infância não tiveram essa completude da mãe. Acreditou que não recebeu o suficiente, acreditou que faltou alguma coisa, que faltou carinho, que faltou amor, que faltou atenção. E essa pessoa está sempre em busca de completar algo. Ela está sempre querendo mais. Ela acredita que nada é o suficiente. Nada é suficiente no relacionamento, nada é suficiente no profissional, nada é suficiente na questão financeira. E ela precisa de alguém para preencher. Só que ela precisa entender que a vida já entregou tudo, que o pai, que a mãe já entregou tudo. E que ela já é completa, você já é completa. As pessoas que têm a dor do abandono muito grande, tá? E aqui eu poderia falar horas sobre a dor do abandono. Quando você entender que você não precisa de ninguém para te preencher, porque você já é inteira, você já tem tudo. Você tem uma carta na manga, assim, ó, fenomenal. A chave 4 é sobre a questão do autoconhecimento. A gente precisa entender que quando você se conhece profundamente, é como se você conseguisse parar de negociar os teus valores, os teus princípios, e você começa a dizer não com muita facilidade para aquilo que não faz sentido para você. Quantas vezes você esteve dentro de um relacionamento? Eu já tive nesse ponto, nos dois extremos. No extremo de estar dentro de um relacionamento onde eu aceitava qualquer coisa porque eu não sabia o que eu realmente merecia. E em relacionamentos não, né? Em pessoas, dates, que eu saí com a pessoa e que depois terminou o date eu senti que não era pra ser. Que não compactava ali, não tinha os mesmos valores, não tinha uma ressonância. E eu simplesmente soube dizer, não, não quero, não é isso. Saber disso é fundamental. E a primeira vez que eu consegui dizer não depois de um date foi assim, uma vitória. Porque eu comecei a olhar e falei assim, opa, agora eu tô começando a entender o que eu mereço. Agora eu tô começando a colocar os pingos nos is. E a não aceitar qualquer coisa só para tampar um buraco, para tapar o sol com a peneira. Aqui as coisas elas já começam a mudar de figura, porque você começa a entender que você merece algo melhor. E quando eu falo de algo melhor, a gente precisa também desmistificar, porque as redes sociais elas criam uma visão de relacionamento onde você precisa ser cortejada, onde precisa dar tudo para você. Relacionamento é construção, construção a dois. É você entender que você precisa sim ter alguém, mas alguém que compartilha das mesmas visões, dos mesmos princípios. Alguém que tá ali com o mesmo foco, o mesmo objetivo de vida. E que quer estar ali com você. Que faz de tudo para estar ali com você. Que te apoia, ao invés de te colocar para baixo, ao invés de te humilhar, ao invés de te chamar atenção o tempo inteiro, de uma forma que você sente que não é uma forma carinhosa, mas uma forma de te colocar para baixo, entende? Então isso é autoconhecimento. Quanto mais dentro desses 10 anos eu me conheci, mais eu entendi o que eu merecia, o que eu não merecia. E óbvio, tirando esse véu da ilusão de um relacionamento perfeito, de um relacionamento de contos de fadas, porque isso também não existe. Óbvio que a gente pode sim atrair uma pessoa incrível, que nos corteja, que é fiel, que é leal, que é companheiro, lá, 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 mas a gente precisa entender que nós vivemos na terceira dimensão, numa vida tridimensional, que tem também problemas e todo casal passa por problemas e tá tudo certo. Mas o que importa é a parceria, é o companheirismo. E o quinto ciclo é um ciclo que eu chamo que é um ciclo de preparação para viver um amor. É aquele momento onde você entende que está solteira, e eu sinto que eu tô vivendo esse momento agora, tá? Que estar solteira não é um castigo, é um período de preparação. É o tempo que o universo ele começa a moldar, né? E fazer com que você se torne a pessoa que você vai receber lá na frente essa bênção. Essa pessoa, enfim, esse relacionamento, como você queira chamar. E é o tempo que o universo ele realmente te dá para você se tornar essa versão sua. Para você entender que você se lapidando, você trabalhando o teu autoconhecimento, você entendendo que você é inteira, você entendendo que você atrai aquilo que você é e cuidando de você, tudo abre.
Imagina você atrair uma pessoa desesperada para um relacionamento igual você. Uma pessoa que faz qualquer coisa e se molda para poder estar dentro de um relacionamento por medo de ficar sozinho. Aí a gente vê aquele monte de relacionamento terminando lá na frente porque não teve uma ressonância. Não teve uma maturidade emocional. A gente está vivendo numa era onde as mulheres, elas, e os homens também, tá? Eu converso com muitos homens e eles, né, o pessoal brinca que a pista está salgada. Vamos parar com isso também, porque tudo aquilo que a gente vibra, tudo aquilo que a gente coloca na nossa mente, a gente traz como verdade. Então, se você acredita que de fato a pista está salgada, que parece que ninguém mais quer um relacionamento, você vai fortalecer essa verdade na tua mente. Isso vai materializar na tua vida. Agora, se você entende que você está sendo preparada, que você está olhando para você, que você está se cuidando, que você está se nutrindo, vá lá. As coisas elas começam a acontecer. E você percebe que quando você menos esperar, chega um relacionamento. Esses 10 anos que eu estive solteira, e eu volto a dizer, estar solteira não é estar sozinha. Eu estive com pessoas, eu conheci pessoas. Eu optei por não seguir uma relação, porque eu sentia muitas vezes que eu não estava pronta. Muitas vezes eu boicotei uma relação de acontecer por ciclos, crenças, padrões e traumas que eu tinha. E eu tenho essa consciência hoje, depois de muito autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e de me tornar a terapeuta que ajuda outras pessoas a romperem ciclos desafiadores, a viver esse processo de transição para a melhor versão, para a versão extraordinária da vida. E foi nesse momento que eu falei assim, gente, tá chegando o Dia dos Namorados. Caraca, 10 anos que eu não comemoro o Dia dos Namorados. Ano que vem, eu já coloquei, já decretei, ano que vem eu vou viver um Dia dos Namorados. Eu não quero saber como, eu já entreguei para a espiritualidade. Eu falei que agora estou pronta e preparada. Mas esses 10 anos eu percebi que se eu também não olhasse para essa área de relacionamento, isso já estava impactando no meu financeiro e no meu profissional. Porque toda a caca emocional que eu não estava querendo olhar para o financeiro estava indo para o meu profissional, que eu não estava querendo olhar para o meu relacionamento, estava indo para o meu profissional, para o meu financeiro. Então, o medo da falta, o medo de a necessidade de estar completa, a necessidade de agradar a todo custo, tudo isso estava refletindo no meu profissional. E tem pessoas que não conseguem perceber. E às vezes você pode ser uma pessoa que está vivendo um desafio no teu campo profissional, no teu campo financeiro, que tem um reflexo de alguma questão de relacionamento, que tem algum reflexo lá na tua infância, em algum trauma que tu viveu e que tu enraizou no teu corpo. Se você quer entender de fato como que você sai de ciclos repetitivos, já falei, tá aqui embaixo no fixado o livro, meu livro, O Amor Não É Para Iniciantes. Um livro lindo, vale a pena você ler. Já me acompanhar também na rede social, lá na outra rede social, onde eu falo muito disso, e que em breve a gente vai abrir, vai fazer um movimento incrível para ajudar mais mulheres a se transformar. Se esse vídeo fez sentido para você, já deixa aí tua curtida, já se inscreve no canal, já comenta aqui se fez sentido, já manda para essa... Eu tenho certeza que você tem uma amiga que está solteira há muito tempo. Manda para ela, ela precisa entender alguns pontinhos que eu trouxe aqui. E eu te espero na próxima. Tchau, tchau.